Meus queridos, a paz do Senhor. Eu sou o diácono Claudio Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD. Esta é a nossa revista. Neste segundo trimestre de 2022, Lição dos Adultos, que tem como título Os Valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. A relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Nós estamos iniciando mais um trimestre. Este é o segundo trimestre do ano de 2022, quando nós damos início ao estudo dos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Todo o Evangelho de Mateus é o Sermão do Monte. E nós temos o privilégio de começar a estudar sobre o Sermão do Monte. Nós estudamos sobre o apóstolo Paulo, nós estudamos sobre bibliologia, assuntos muito bons. Nós encerramos ontem na escola dominical com uma satisfação muito grande, apesar do nosso luto, pois faleceu um dos nossos grandes obreiros aqui, o presbítero Orlan Nilson, a quem eu peço a todos que orem pela família, pela irmã Amile, pelos meninos, para que o Senhor conforte os seus corações. Orlan Nilson foi um grande obreiro entre nós, deixou muitos bons exemplos, inclusive era meu cliente aqui no escritório, e ontem foi um dia pesaroso para nós. O irmão vinha batalhando com uma enfermidade há um pouco mais de um mês e veio a óbito, partiu para a glória. A Bíblia diz que o Senhor se agrada quando um dos seus morre, porque o Senhor recebe na glória. Mas diante de tudo isso, nós tivemos uma lição satisfatória, uma lição boa. O trimestre foi muito bom. E este trimestre não será diferente. Lembro que nós estudamos sobre o Sermão do Monte há aproximadamente 20 anos. Eu vou pegar a revista que eu tenho ali na minha coleção, na minha biblioteca, e vou expor ela para vocês aqui. Nós estudamos na escola dominical detalhadamente sobre o Sermão do Monte, e eu até me preparava para fazer comentários dentro do Sermão do Monte. Aí, quando passados aí uns 40, 45 dias passados, veio a notícia que o trimestre seria sobre o Sermão do Monte. Aí desviamos a atenção, eu e o presbítero Maciel, para que nós comentássemos sobre outros assuntos. Estamos até falando sobre as parábolas de Jesus. Fizemos no sábado uma live sobre a parábola do filho pródigo. Se eu fosse você, eu daria uma olhada aí no YouTube, porque tem alguma coisa boa sobre o filho pródigo. De repente, você nunca viu o filho pródigo na ótica que nós apresentamos. A parábola apresenta 6 tipos de pessoa, e a questão é: quem dessas 6 você é no contexto do filho pródigo? Muito bom. E começando o nosso trimestre, nós estamos diante da lição de número 1. Lição de número 1, que está programada para o próximo domingo, 3 de abril de 2022, se o Senhor assim nos permitir vida e saúde, se não tiver vindo arrebatar a sua igreja. O título da lição de número 1 é O Sermão do Monte. O caráter do reino de Deus, características do reino de Deus. Aqui, antes de nós indicarmos e lermos a leitura diária, faz-se necessário nós contextualizarmos o que é o Sermão do Monte, porque muita gente pode não entender. Jesus proferiu outros sermões sobre montes, mas este inicial aqui ele é importante porque, além de ser longo, ele introduz o ministério de Jesus Cristo e ele alcança várias temáticas diferentes. Para contextualizar, conforme eu disse, Jesus, quando criança, seus pais levaram para o Egito. Quando ele já estava maior, o anjo apareceu a José e mandou voltar, eles voltaram. Não voltaram para morar na região da Judéia, lá em Belém, eles voltaram para morar na região da Galileia, em que pese Jesus ser da Judéia, Jesus ser de baixo, foi morar em cima. E quando Jesus estava com seus 12 anos, como era costume dos judeus, ele teria que passar pela sua confissão pública da lei. Ele teria que parar diante de autoridades judaicas, autoridades religiosas, leis, escribas, etc., sacerdotes, doutores da lei, como são costumeiramente chamados, e Jesus teria que fazer a leitura pública, pegar um texto da lei e ler. E quando ele fazia isso, tornava-se maior de idade. É o chamado bar mitzvah. A bar mitzvah. E as meninas passavam o sexo feminino passava pelo bar mishnah. Jesus passou pelo bar mitzvah quando ele tinha seus 12 anos.
E é aquele episódio em que Jesus diz: por que me procuravam? Não sabiam que eu devo cuidar dos negócios do meu pai? Eles voltaram, pensando que Jesus estava no meio da multidão, junto com os familiares, voltaram e encontraram Jesus no templo. Pois bem, deste momento aí, Jesus desaparece. Alguns dizem que Jesus foi para o Tibete. Tem um livro aí, Jesus Cristo no Tibete, mas ele não tem base bíblica não, tá? Ele é antibíblico. Aí quando Jesus agora tem 30 anos, ele então vem para ser batizado por João Batista, e você vai encontrar isso detalhadamente no Evangelho de João, do apóstolo João, e você vai encontrar, me parece que o capítulo 3, e você vai encontrar isso no Evangelho de Mateus, capítulos 4 e 5. Por que 4 e 5? Porque no 4 Jesus é batizado, o Espírito Santo aparece em forma corpórea de uma pomba, Deus diz: este é o meu filho amado. E na sequência, quando você entra no capítulo 5, você vai ver que o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado. Posterior a esta tentação, nós já entramos no Sermão do Monte, quando Jesus agora sobe para a região da Galileia, e lá na Galileia, sobre um monte, numa terra muito plana, Jesus então profere um sermão. Multidões já o acompanhavam, e naquele momento, então, ele profere algo, e este algo se transformou na introdução do seu rei, do seu ministério aqui na terra, pois trazia princípios do reino de Deus. Nós vamos debater este assunto durante o trimestre todo. Então, assim, para não adiantar as situações, vamos fazer a leitura diária de hoje, que está em Mateus capítulo 7. Lembre, o Sermão do Monte é Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Nós vamos discorrer isso aí detalhadamente. Você vai aprender um negócio interessante. Você vai aprender que o Pai Nosso não foi proferido para a igreja. O Pai Nosso é uma oração dos judeus, que a igreja só surgiu em Atos. Você vai aprender, tem um bocado de coisa interessante aí. Ali era a preparação para o reino de Deus. Se os judeus não tivessem trocado Jesus por Barrabás, 7 anos depois do momento em que Jesus entrou em Jerusalém no final do seu ministério, quando no domingo de Ramos, como é chamado, quando botaram palmeiras nos chãos, folha de palmeira para que ele passasse, dali em diante, 7 anos depois, ocorreria o milênio. Então Jesus já estava trazendo para todos os princípios do reino de Deus. Mas vamos deixar isso por enquanto. Vamos a Mateus capítulo 7, versículo 28. Aqui já é encerrando o Sermão do Monte. Este aqui já é o último texto, um dos últimos textos do Sermão do Monte, que me parece que Mateus termina no versículo 29. Exatamente, Mateus termina no versículo 29. E vamos ler também no Evangelho de Lucas. Lembrem que Lucas fez uma pesquisa. Olha, eu pesquisei, fui a respeito, conversei com aqueles que eram testemunhas, que o viram, e agora estou te relatando o excelentíssimo Teófilo. Vamos ler em Lucas capítulo 6, versículo 17. Seguramente eu poderia ler o capítulo 6, o versículo 17 primeiro. Aliás, eu não poderia não, eu vou ler. Por quê? Porque Lucas 6 e 17 inicia, não o Sermão do Monte de Mateus. Lucas faz referência ao Sermão do Monte, que está também registrado em Mateus, certo? Então nós temos Mateus 7, 28, para repetir, e Lucas 6 e 17, que a epígrafe aqui do texto diz: um sermão para quem segue Jesus com sinceridade. O Sermão do Monte ele vai ser um descortinar de uma realidade que está oculta. Está bem ali, mas ninguém quer ver porque os olhos estão vendados. E o Sermão do Monte abre isto. Então, é só para quem segue a Jesus com sinceridade, porque as palavras, em alguns momentos, doem, mas são verdadeiras. Vamos, então, inverter a ordem, tá? A ordem dos fatores não altera o produto aqui também, não. Vamos para Lucas, capítulo 6, versículo de número 17. Este texto fala do início do Sermão do Monte. Nós poderíamos ir lá para Mateus capítulo 5, mas a lição está sugerindo Lucas, então nós vamos ler em Lucas. Lucas 6 e 17. A epígrafe aqui diz o Sermão do Monte. Na minha Bíblia já diz Mateus capítulo 5, 6 e 7. Eu estou fazendo uso da Bíblia, da versão Revista Almeida e Corrigida. Aliás, Revista Almeida e Corrigida. É a Bíblia Apologética com Apócrifos do ICP, Instituto Cristão de Pesquisa, e assim diz Lucas capítulo 6, versículo 17. E, descendo com eles, parou num lugar plano, e também um grande número de seus discípulos. Os discípulos pararam junto com ele, grande número.
Este grande número aqui é milhares. E grande multidão do povo de toda a Judéia. Tinha gente de toda a Judéia com ele. E de Jerusalém e da costa marítima de Tiro e Sidom. Ele estava lá em cima, na Galileia. Pessoas da Judéia subiram com ele. Pessoas de Jerusalém, especificamente, subiram com ele. E pessoas que vinham da costa marítima, do mar Mediterrâneo, de Tiro e Sidom, também estavam com ele. Pronto, então aqui está dizendo que ele assentou-se com uma grande multidão no local. Aí quando nós vamos para Mateus, capítulo 7, o versículo número 28, que é o penúltimo versículo do Sermão do Monte, é o penúltimo, diz assim: E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, não esse, Lucas escreveria esse, Mateus escreveu este, porque para Lucas estaria distante, uma vez que Lucas não participou. Mas Mateus participou, Mateus estava presente. Mateus diz, concluindo Jesus este discurso, que começou lá no capítulo 5, a multidão se admirou da sua doutrina. Pronto, então ali a forma de Jesus ensinar começou no Sermão do Monte. Nesse trimestre nós vamos discutir muita coisa. Inclusive entenderemos o Pai Nosso, conforme eu já fiz referência. Nós vamos entender as bem-aventuranças, nós vamos entender todas elas. Nós vamos entender as parábolas que Jesus introduz, o Pai Nosso também, o Sermão do Monte também com parábolas. E nós vamos compreender todo um contexto em que aquelas pessoas estavam reunidas ali, porque Jesus veio cumprir a missão do Messias, o ungido de Deus, conforme ele mesmo disse quando fez a leitura do profeta Isaías, que diz, eis que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, e ele diz, hoje se cumpriu esta escritura, para uma sociedade que estava em volta do contexto romano, da política romana, diga-se de passagem, num contexto dos gregos, na língua dos gregos, na religião dos gregos, na mitologia era a palavra que estava buscando, dos gregos que estava no meio deles. Inclusive, os romanos faziam festas, Olimpíadas lá em Jerusalém. Eu esqueci agora o nome do Antônia, Fortaleza Antônia, Casa Antônia, uma coisa assim, copiando o que eles copiaram dos gregos, em adoração aos deuses gregos, que os romanos atuavam como uma esponja, subtraindo tudo aquilo das nações que eles subjugavam. Nós vamos ver que o povo dentro de Jerusalém, os próprios judeus, eles estavam vivendo um contexto onde fragmentaram a compreensão da Torá, e agora tinha essênio, zelote, herodiano, publicano, fariseu, samaritano, todo esse povo estava lá. E neste contexto surge o Sinédrio, onde era presidido pelo sumo sacerdote, que não era um sumo sacerdote da linhagem de Arão. A nação de Israel estava passando por uma dificuldade muito grande, totalmente desacreditada, mesmo, ou desacreditando também das promessas, mesmo sabendo tudo o que aconteceu com Abraão, com Isaac e Jacó, que o escritor aos Hebreus faz tanta questão de esclarecer para ele, olha, pela fé. É neste contexto, então, que surge Jesus de Nazaré, Jesus, filho de Maria, Jesus concebido pelo poder do Espírito Santo, Jesus que desde o anúncio do seu nascimento os anjos estão presentes, no seu nascimento, então, os anjos fazem um coro nos céus, e assim por diante, o Salvador da humanidade. E ele, então, quando abre a boca para falar, tem um episódio muito interessante que é lá na cruz. O que ele falou na cruz é importantíssimo. Qualquer outra pessoa falaria outra coisa, mas ele enche o peito e a primeira frase é: Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. E o último é: Tetelestai, está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito. Este Jesus, que teve um grande ministério na terra, que nos gerou o direito de vida eterna, este Jesus pronunciou a introdução do seu ministério com o Sermão do Monte, com as Beatitudes, e que com todos os ensinamentos que estão aqui confrontando aqueles que estavam no seu contexto. Então nós vamos, nesse trimestre, estudar o Sermão do Monte, olhando para eles, aprendendo o que aconteceu com eles, o que foi dito a eles 2000 anos atrás, lá naquela terra longínqua da Ásia, lá em Jerusalém,
no Oriente Médio e vamos fazer a aplicação de lá a nós aqui. Certamente o trimestre será muito proveitoso e você é convidado para ser aluno da Escola Bíblica Dominical. E como sempre dizemos, se você assistiu até agora é porque alguma coisa te agradou. Então, se inscreva no nosso canal, compartilhe, curta, comente, envie para alguém e vamos abençoar alguém com a palavra do Reino de Deus. Até amanhã, com a graça do Senhor Jesus, ou até domingo, na Escola Bíblica Dominical. Fiquem todos na paz do Senhor.